receber as informações do leitor e fazer a apuração da prova. Nós vamos começar falando a respeito do programa que se conecta ao leitor. O leitor que eu vou apresentar para vocês é o FX7400 da Motorola, tá? Eu vou abrir aqui o modelo dele. Então esse é o modelo do leitor. Assim que conecta o leitor a uma fonte de energia, ele vai fazer a configuração do leitor e essa luz ela tem que estar verde. Então ele vai mostrar uma luz a princípio amarela, laranja e depois verde, dizendo que o leitor está pronto para se comunicar. O leitor ele vai vir com um endereço, então através desse endereço nós vamos realizar a sua conexão. Eu vou pegar um exemplo de um leitor que eu tenho aqui, onde ele tem um endereço fixo. Para a gente poder conseguir fazer a conexão, a gente tem que fazer uma configuração na propriedade de rede. Então, vamos lá, eu vou abrir primeiro o sistema para mostrar para vocês como é a cara dele. Vou confirmar. Uma vez que ele abre, ele vai apresentar aqui algumas informações e eu tenho que informar para o sistema qual o endereço do leitor, que é justamente aquele endereço que eu falei para vocês que vai vir fixo. Então, o endereço desse leitor que eu tenho aqui, vê que ele tem uma gama aqui de configurações e ele fica gravado uma vez que você realiza a configuração, tá? Então, o leitor que eu tenho aqui é o 112, ele já está configurado aqui. Vamos supor que eu tenha, tá tudo zerado, né, a princípio, quando for feita a instalação, e para eu configurar, eu venho aqui, ó, manual. Então, eu vou colocar, por exemplo, outro endereço. Então, eu vou pôr 192.168.1.113, por exemplo, e vou adicionar. Então, ele vai armazenar aqui nas minhas configurações. Então, já tenho 113. Como eu tenho 112, vou selecionar ele e vou confirmar o reader. Vou tentar conectar. Então, ele está tentando conectar, mas não existe ainda uma configuração específica na propriedades de rede. Então, ele não vai conseguir. É isso que vai acontecer quando vocês tentarem acessar sem fazer a configuração. Ó, ele está tentando, já era para estar conectado, tá? Ele não vai conseguir. Como eu faço a minha configuração de rede? Então, você vai espetar um cabo de rede no leitor. Vou mostrar inclusive o desenho aqui. Então, aqui eu tenho o desenho do leitor. E aqui ele mostra a parte de trás, ó. Então, aqui eu vou conectar o meu cabo de rede com o do computador, tá? Aqui é energia e aqui são as antenas que eu vou estar conectando também. Então vamos lá. Eu clico aqui, ó, com o botão direito para chegar até propriedades de rede, tá? Então aqui é a ícone da minha internet, mas se eu clicar com o botão direito nessa ícone, ó, eu vou até abrir configurações de rede e internet. Chegando aqui, eu vou até Ethernet. Em Ethernet, eu venho até vamos ver, clicar aqui Ethernet, ó, central de rede e compartilhamento. Clico nele. E aqui, ó, ele vai mostrar uma ícone informando que existe uma conexão de rede, porque o cabo de rede está conectado ao computador e está conectado ao aparelho. Eu vou tirar o cabo de rede para vocês verem, ó, essa ícone vai sumir. Então aí está informando que não existe mais uma conexão. Então é sempre interessante prestar atenção nessa parte. Tem que ter uma ícone de um cabo de rede. Vou espetar novamente. E agora ele trouxe, ó, então ele está informando que existe uma conexão. E é aqui que eu vou clicar para poder configurar. Clico aqui, se não tiver essa ícone é porque ele não conseguiu identificar o aparelho ou o cabo de rede está com problema. Vou até propriedades.
e vou selecionar protocolo IP versão 4, TCP IP 4. Ou clico duas vezes, ou clico em cima e depois vou em propriedades. Ó, perceba que ele está com endereço automático, então eu preciso pôr um endereço fixo para que ele possa realizar a minha comunicação. Então clica aqui, ó, usar o endereço seguinte do IP, e vou pôr um endereço que seja idêntico ao do leitor, menos o final. Então, o leitor que eu estou tentando conectar é 192.168.1.112. Eu vou informar para o sistema. Deixa eu ver até propriedades de rede. Aí que ele sumiu. Eu vou informar para o sistema que o meu endereço vai ser 192.168.1. Aí, aqui no final, eu ponho um outro número que não seja do leitor. Posso pôr qualquer um. Então, vamos pôr aqui 115. Dou um tab. Aqui ele vai trazer automático para você. E aí eu confirmo. Então, assim, ele tem uma sequência que agora ele vai conseguir se identificar. Vamos fechar, fechar. Volto para o programa e vou tentar conectar. Ó, veja que agora ele conseguiu fazer a conexão porque tem um endereço IP fixo lá. E lá está 115 e aqui está 112. Ele precisa, na verdade, dessa sequência para poder fazer a comunicação. Tá? Se eu tiver um roteador, o roteador ele tem que estar... O endereço do roteador tem que estar também com a mesma sequência. Aí eu não preciso do IP fixo. Eu posso deixar automático, porque ele vai se basear na configuração do roteador para poder conectar. Mas isso eu explico mais para frente. A gente vai precisar do roteador para poder se comunicar com a secretaria. Aqui, ó, ele está conectado, só que ele ainda não está fazendo a leitura. Para iniciar minha leitura, eu clico aqui em iniciar transmissão. Aí, a partir daqui, ele vai fazer a leitura dos chips. Ó, cliquei em iniciar transmissão e eu estou com a antena conectado na porta 1. Eu vou passar um chip agora e vocês vão visualizar aqui a leitura do chip. Ó, passei um chip só, ele já está fazendo a minha leitura. Todo chip ele vai vir com 24 caracteres. Então, quando vocês adquirirem um chip, essa vai ser a sequência a identificação do chip. Então, eu passei um, vou passar um outro. Ó. Perceba que vai mudar a sequência. Então, cada chip tem a sua sequência, que seria um RG, um identificador dele. No chip, quando vocês pedirem para o fornecedor, aqui vai estar a identificação dele, porém vai estar gravado com um número. Pode estar gravado como 1, 2, 3, 4, e através desse número que você vai informar para o sistema de cronometragem qual é o chip. Então você não precisa informar toda essa sequência que está aqui. Isso aqui é da leitura. Essa sequência vai estar amarrada com um número, e é através desse número que a gente vai informar para o sistema. Então eu vou estar mostrando mais para frente no nosso programa de apuração. Tá ok? Aqui eu só tenho a porta 1, né? Mas se eu tivesse mais antenas conectadas, ele estaria me mostrando a leitura. Então esse é o primeiro passo para estar se comunicando com o sistema que se conecta ao leitor. Ok? Na próxima etapa eu vou estar falando a respeito do programa de apuração de motocross. Até a próxima.